Cheguei para contar tudo o que vai acontecer em setembro para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Touro. Se o mar estava agitado, se você estava vivendo tsunamis, Taurino, essa leitura conta que você volta a sonhar a partir de setembro, 9 de copas, sonho se tornando realidade. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Michele Correia. Eu sou especialista em identificar qual padrão está travando a sua vida com essa ferramenta que eu amo, que é o tarô e como destravar. Padrão é o limite, até onde você conseguiu chegar no amor, no dinheiro, no profissional e aqui no Bússola de Luz. Você sempre vai sair com clareza e direção para quebrar padrões. E é isso que a gente vai fazer aqui juntos agora com essa leitura. Taurino, eu começo a sua leitura trazendo guiança espiritual. Qual que é a energia guia que vai abrir caminhos e que vai sustentar o mês de setembro do Taurino? Mostra para mim, por favor. Iemanjá, nutrição. Essa carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino, o impulso da vida e convida você a uma reflexão sobre se o que você está nutrindo em sua vida faz sentido. Então presta atenção em tudo que você está nutrindo, sejam conversas, sejam pessoas, sejam comportamentos. Nutrir no sentido de aquilo que você está dando a sua atenção, empenhando os seus esforços também vale aqui nesse sentido, tá? Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca? Busque a proteção da Grande Mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida ela apresenta seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve e acalme suas ondas para que possa navegar no mar tranquilo. Então eu estou me comunicando aqui com taurinos que podem sim estar passando por um mar mais agitado ou vinham, né, dessa fase, e Iemanjá vai guiar vocês a deixar esse mar mais tranquilo, mas vocês precisam focar naquilo que vocês estão alimentando. Aquilo que a gente alimenta cresce. O que você está alimentando está fazendo sentido? Né? Aqui fala muito interessante, ó. Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca? E o que está nutrindo em sua vida faz sentido? Então pensa nisso que vai ter aqui uma abertura de caminhos, uma guiança a partir desse ponto, tá? Agora vamos ver qual que é a direção de setembro para o taurino. Ibeje, a alegria do início. Eu gosto muito da energia do Ibeje, porque é uma energia de pureza. Conecte-se com a beleza e a felicidade da sua criança interior. Você receberá uma notícia feliz trazida pela leveza da inocência. Conviva com os mais jovens e faça reviver a criança que há em você. Grande esperança no futuro. É isso que começou a vir para mim. É uma energia de esperança. Essas duas guianças juntas falam que o tempo de uma maré mais agitada, de um mar mais bravo, tá passando. Olha para essa questão da nutrição que a gente já conversou, mas confia, né? Nunca perca a sua esperança, né? Mantenha a sua esperança viva e se conecte com o simples, sabe? Pegar, sentar num parque e em silêncio e receber aquela energia da natureza. Se tem crianças por perto, né? Não sei, se você mora em prédio, desce lá na área das crianças para ver aquelas risadas, sabe a coisa do simples, do leve? É muito isso que você precisa se reconectar, taurino, taurina. E qual que é a energia que é importante o taurino integrar no mês de setembro? Vamos ver? Ó, vem uma energia de mata aqui, ó, vida. O vegetal, né, traz aqui reinos, luas, então fala do reino vegetal. O reino vegetal é da energia vital, sem a qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, a regeneração e a reprodução e a troca.
É válido dizer que sem a luz, nada disso aconteceria. Use a sua força vital carregada com a luz do bem para crescer espiritualmente e agradeça pelo dom da sua vida e pela possibilidade da evolução. Aqui me traz muito isso de você se reconectando com o simples, de você olhando a grandeza de que é estar vivo, né, de estar com saúde, de poder enxergar, né? Às vezes por a gente, tô brigando aqui com o meu cabelo. Por a gente poder enxergar todos os dias, talvez a gente não consiga ver beleza em algo que pra gente é tão simples, né? Por a gente conseguir sair para trabalhar, às vezes a gente reclama dos desafios que nos acometem lá fora, mas aí a gente pensa, puxa, né, eu tenho disposição, eu tenho saúde, eu tenho vitalidade para sair para trabalhar, eu tô bem. E eu não tô falando sobre a gente, melhor pingar do que secar nesse sentido de, melhor eu estar trabalhando do que estar sem nenhum emprego. Não é essa gratidão falsificada, sabe? Essa gratidão do Paraguai. É uma gratidão pelo que realmente importa, que é você estar aqui, você estar vivo, a sua força, a sua potência, a sua saúde, ou aquilo que está deixando a sua saúde, aquilo que está colocando em risco a sua saúde, começa a olhar para a origem. Como tudo isso começou? Como você começou a nutrir tudo isso para que as coisas transmutem? Tem muito aqui uma sensação de transmutação, de mar calmo de mar bravo para mar calmo, de se reconectar com a sua criança interior, de se reconectar com o simples e focar na beleza da sua vida, tá? É muito isso que eu sinto. Deixa eu ver aqui qual que é a energia central do mês de setembro para o taurino. Aqui a gente tem a direção, é aquele spoiler consciente de para onde vai o mês de setembro para o taurino, para a taurina que me assiste agora. Muitas cartas, sonhos se tornando realidade. É o 9 de copas aqui. A justiça, o 8 de espadas e a morte. Existe aqui uma sensação de que as coisas estavam muito desequilibradas. E o 8 de espadas é a carta que fala sobre aquilo que eu percebo como uma limitação, mas não porque é uma limitação real, é a minha mente impondo uma limitação. É sobre eu enxergando o problema onde aquele acontecimento quer trazer uma solução, uma oportunidade. Para que essa mudança, essa transmutação aconteça, lembra que eu falei essa energia de cura, tem muita sensação de cura aqui para os taurinos, aconteça e que você volte a sonhar ou você realize sonhos a partir de setembro, o primeiro passo é mudar o ponto de vista, a forma como você tem enxergado as coisas. Porque de fato aqui essa limitação é muito da percepção. Eu estou enxergando esse desafio como um limitador. Eu estou enxergando esse desafio como um ponto final, mas não. Esse desafio, ele quer trazer o equilíbrio necessário, a ponte necessária para que de fato você se conecte com algo que é verdadeiro para você. O 9 de copas não é só realizar um sonho, é realizar um sonho que tem valor para você. Então, a gente está falando para o taurino que em setembro você vai voltar a sonhar, ou tem um sonho que você realiza, adapta aí para o seu momento, que é uma leitura coletiva, e que essa transformação precisa acontecer, você precisa deixar ir a sensação de que as coisas não estão acontecendo, o olhar para a vida com desequilíbrio, o olhar para a vida com falta, o olhar para a vida como isso está me limitando, não, é o que isso está ensinando. Talvez, e aqui eu quero ser muito clara com isso, sabe? Eu não sou favorável a essa direção de a gente tem que ver beleza em tudo, na dor, a gente tem sempre que perguntar como mudar, mas é a proposta dessa leitura. Eu não quero aqui ficar fazendo, fomentando
que desafio sempre tem um aprendizado, porque eu sei que existem desafios que estão num outro nível. Mas essa leitura quer convidar você a voltar para a vida. Essa leitura quer convidar você a voltar a ver beleza no simples, a se reconectar com a sua criança interior. E principalmente para você que está passando aí por uma maré bastante bagunçada, bastante, é quase um tsunami aqui, para você que passou por um tsunami, é para trazer a informação de que vem a luz, né? Olha aqui, por mais que tenha um inverno aqui, ó o sol começando a raiar, ó o sol aqui. Só que para que você saia desse terreno inóspito, né, sem vida aqui, e vá para esse terreno fértil, você precisa caminhar enxergando a vida sobre uma ótica diferente, transformar um ponto de vista. Vou abrir a sua mandala. A mandala é uma sessão personalizada que eu faço, em que a gente vai quebrar padrões aqui. Eu vou olhar seus potenciais, seus pontos cegos inconscientes, trazer bastante clareza e direção para como fazer isso acontecer, como sair do tsunami, desse mar tão turbulento, para um mar mais calmo, mais flat. Mas a gente já conseguiu sentir aqui que você vai ser amparado, você não está sozinho, né? Esse tsunami aconteceu, mas a rainha dos mares, Iemanjá, está lá, te guiando, te trazendo de volta para uma segurança. Mas para isso você precisa fazer o seu movimento também, fazer o seu caminho. Volte a confiar na vida, volte a sonhar. Para você que já está nesse passo de eu já voltei a confiar na vida, eu já voltei a sonhar, você vai começar a perceber que um sonho que tem muito valor sentimental para você vai começar a florescer aí no decorrer de setembro. Sabe assim, passa setembro com alguns aprendizados e a partir de setembro, a partir da primavera, isso volta a florescer. Bora ver aqui a mandala? Tudo que vai acontecer, eu vou alterar a velocidade, vou deixar na velocidade 5, porque são muitas perguntas, para você continuar aqui com presença, vai me acompanhando daí e eu já volto com você, vou tirar todas as cartas aqui. Vamos acelerar? Bom, a primeira frase que eu quero dizer é que marinheiro bom só se conhece quando o mar tá tempestuoso, em momentos de crise. Aqui fala muito para você deixar ir em setembro essa desconfiança. Você tá no modo alerta, no modo sobrevivência, tanto que no cuidado e bem-estar vem o rato, né? Então, eu não tô cuidando tanto de mim, eu tô passando por um período de desgaste. E aqui eu tenho um ponto de atenção no profissional com a serpente, me trazendo que esse desgaste, né, a gente tem predador e presa aqui, está muito focado com as transformações, as turbulências, a dinâmica um pouco mais desafiadora para a maioria de vocês no trabalho, tanto que no afetivo de vocês, eu vejo que vocês não estão passando por nenhum desafio, mas não estão focados nisso, né? É um pratinho que vocês colocaram ali na prateleira e falaram, depois eu olho aqui, né? Isso tá ok pra mim. Seja você o taurino que tá numa relação, seja você a taurina que tá numa relação, ou o taurino ou a taurina que não estão se relacionando. Eu não tô olhando para isso, porque a grande turbulência, Michele, é no meu trabalho, é no meu profissional. Quais são os caminhos que se abrem em setembro para você? Uma cura emocional. Você começou a falar novamente com a espiritualidade, né? Você voltou a pedir força para o divino, a fazer suas orações. Tem uma comunicação que vocês reabriram com a espiritualidade, e é esse o caminho, né? Quando a gente não sente força na matéria, é importante que a gente peça assim. Eu tenho para mim que a gente tem sempre que cuidar, ter uma relação, né, estreita com a nossa espiritualidade, cada um na sua, do seu jeito. Só que o tempo todo, seja nos momentos de alta e nos momentos desafiadores, porque é justamente aí que você consegue encontrar o centro, porque a vida é isso.
a vida vai ter maré alta, né? Mar bravo e maré baixa, mar flat. A gente vai ter tsunami e mar flat. E aí você não pode parar de acreditar em você porque as coisas fora não estão saindo da forma como você espera. E aí, o que que vem quando as coisas fora começam a entrar nessa transformação? Tem algo que você precisa deixar ir. Talvez você já tenha recebido sinais e não tenha se atentado. E aí, né, a gente tem que deixar ir pela dor. E aí, realmente, a dor dói, né? Só o dono da dor, inclusive, sabe o quanto dói. E às vezes é um caminho que está se abrindo e você não estava enxergando, então parece que algo está se fechando, mas na verdade é um movimento de encerrar um ciclo e se abrir outro para que um sonho efetivamente se realize. A gente tem morte aqui como sonho. Tinha algo que você precisava mudar. Olha o seu inconsciente com a âncora. Eu tenho ideias muito firmes, Michelle. Eu sou taurina, eu sou muito teimoso. Então aqui fala de você mudar um ponto de vista. Olha o que a sua alma está falando. Olha a mensagem da sua alma. Lírios, chicotes e a torre. Eu já vou contar para você. Eu sei que aqui na identidade e no consciente, eu vejo que o taurino está buscando se abrir de novo, né? Tá buscando se deixar florescer, tá buscando enxergar o que tem de aprendizado nisso, tá buscando as suas pessoas, tá voltando ali para o convívio com as pessoas que trazem essa alegria, o jardim, as flores me lembram sempre de natureza, de dia ensolarado. Então é você se reconectando com pessoas que te ajudam a vibrar mais alto, que te trazem, sabe assim, se no trabalho tem pessoas que não te querem bem, com certeza o oposto também existe. Então foca nas suas alianças. Eu tô vendo você prestando atenção nisso e fazendo isso. Se na sua vida social, se o trabalho tá difícil, você pode focar nas suas pessoas, na sua vida social, nos seus amigos, para encontrar em conversas, né, naquela terapia de amigas, naquela terapia de amigos. Então, eu vejo você buscando uma abertura, passando aí por uma fase um pouco desafiadora no dinheiro, no sentido que não necessariamente que falte, mas existem dúvidas aqui. Será que eu vou conseguir sustentar a minha segurança financeira? Ou será que com essa transformação no trabalho, que para alguns de vocês pode ser, eu encerrei aqui um período contratual com uma empresa, será que eu vou encontrar um outro trabalho? Será que eu vou conseguir manter as minhas contas em dia? Então tem aqui uma transformação e uma insegurança nessa linha entre trabalho e financeiro. E aqui o caminho se concentre em olhar qual é a ideia que você tem sustentado que não vai te levar a lugar nenhum, seja por orgulho, seja por teimosia. Tanto que no fundo do deck eu tenho um urso, né? O urso tem essa coisa de eu acho que esse é o caminho e eu não olho para o lado, eu vou só nesse caminho. E o seu inconsciente tem essa coisa meio, eu tô aqui focado num único ponto de vista, num outro parecer, e a vida tem te mostrado através de sinais, né? E talvez você não esteja se atentando que existe outro caminho. Então aqui é importante você prestar atenção nisso. O karma ancestral que você precisa se libertar com o anel me fala de a forma como você se compromete, a forma como você se liga com as pessoas, com o trabalho, principalmente com o trabalho, com essa cobra aqui. É como se a vida estivesse trazendo um aprendizado de que o trabalho é muito importante, sim. O trabalho é quando aquela pirâmidezinha de Maslow ali, a sobrevivência está preenchida e você começa a subir até o lazer e o prazer. Só que a forma como você tem feito, a forma como você tem se entregado, tem trazido desgaste para você emocional, mental e físico. Então tá abalando a sua saúde, seja ela emocional, mental e física. Para cada um vai ser uma coisa, pode ser as três. Então, assim, cuidado com o excesso de focar no único pratinho e esquecendo os outros.
Você é um ser, eu tenho uma visão muito holística. E visão holística é enxergar o ser humano por inteiro. Você não é o seu trabalho, você não é a sua conta bancária. Isso sim faz parte da sua vida, né? Você é potencialidade pura, você é um fractal do divino, você é filho do divino. E aí, esse desafio aqui, essencialmente, sem querer maximizar ou positividade tóxica, que eu tô longe de ser assim, é falar: esse desafio tá te atravessando para que você olhe para o caminho de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Saia de alguma teimosia e se abra a fazer, a se comprometer com o trabalho de uma forma mais leve. Tudo tem o peso que você se dá, né? Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então tem algo aqui no trabalho que você precisa transformar. Para alguns não é de hoje, sabe? É sempre algo que a minha vida tá boa se meu trabalho tá bom. Então toma cuidado em colocar todas as suas moedas, toda a sua felicidade num único pote. Porque quando esse pote não tá legal, quando ele começa a trincar, a sua felicidade começa a trincar. E aí você precisa aprender que é quem você é e não o que você tem que faz com que a vida se torne mais leve. As flores, pode ver que elas duram um pouco. A mensagem delas é: esteja no presente. Foque em ter uma vida mais leve. Eu acho que é muito esse aqui. Volte a sonhar, volte a se conectar com um olhar mais leve sobre a vida. Nem tudo é sobre ter mais, sobre ser mais. Às vezes é sobre apenas ser, né? Só ser. Só seja você. Eu sinto que é muito sobre isso, assim, vem uma cura emocional, como eu já falei, e vem aqui um pedido para você despertar sobre como você tem focado e vivido a partir desse pilar aqui. Por isso que a maré tá turbulenta, por isso que o tsunami veio, para você trocar de pele e aprender. Assim, trabalho é muito gostoso, é muito legal. Eu também tenho signo solar em terra, então nós somos muito trabalhadores, muito trabalhadoras, mas a gente não é só uma coisa, então precisa se abrir aqui um pouquinho. Vamos ver quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no mês de setembro? Bora? Previsão não é sentença, é colheita. Eu tô aqui te colocando um passo à frente. Se alguma dessas informações não forem a colheita esperada, você fica um passo à frente para recalcular a rota. É assim o tarô do Bússola de Luz. É o tarô que te ajuda a quebrar padrões e a ficar um passo à frente na sua vida. Deixa eu ver o primeiro fato marcante que vai acontecer em setembro com o taurino. Opa! 7 de paus. Clarifica para mim esse 7 de paus tarô, por favor. Hum, tá. Ó, aqui fala de superação. A gente tem o rei de ouros, o dependurado e o 4 de paus. Essa superação vem à medida que você muda uma perspectiva que nós falamos já disso no começo da leitura. Então, você vai conseguir entender o que você precisa olhar numa perspectiva diferente, vai fazer esse movimento consciente e você vai ver as coisas realmente se reorganizando, saindo desse mar agitado, desse tsunami, começando a ver lá de fundo o sol brilhar. Vamos ver qual que é o segundo fato importante? Então a gente já sabe que vem essa superação. Ó, já me animei. E você? Me conta aí se você já se animou. Vamos ver. Páginas de copas. Eu sempre peço para o tarô em ordem cronológica, então você vai conseguir, mais no começo de setembro, revisar um ponto de vista, fazer diferente, não só ver diferente, mas fazer diferente. E aí vem página de copas, já gostei aqui. Clarifica para mim. Página de copas já é essa cura emocional começando a acontecer, né? Em setembro. É a sensação de angústia indo embora. 8 de paus. Olha isso, eremita.
certo, mais uma. 4 de ouros. Eu vejo que vocês conseguem entender qual que era o bloqueio que estava fazendo vocês ficarem no modo sobrevivência. Vocês enxergam um apego aqui. Isso não estava claro. Então, à medida que vocês prestam atenção, então talvez essa leitura já atravesse você dizendo, tá, eu sinto que eu tô apegado a esse ponto de vista, a essa ideia. E aí você entende isso. Quando você entende isso, vem uma sensação de liberação muito grande. E aí vocês param de se sentir angustiado e voltam a se motivar a buscar uma solução, buscar um caminho mais conectado, buscar voltar a sonhar, que a gente falou. Interessante. Então, vem essa superação e vem esse fim dessa angústia que vocês estavam sentindo. Terceiro fato importante para o taurino em setembro, gostei de ver, hein? 2 de paus. Vamos clarificar o 2 de paus. Eu gostei dessa energia e eu já vou explicar para vocês por quê. 4 de ouros, ás de ouros, 6 de copas. Por que tá interessante esse 2 de paus aqui? Tem 4 de ouros, deixa eu mostrar. Ás de ouros e o 6 de copas aqui. O que isso tá trazendo? Que é como se o 2 de paus, sim, é uma carta de análise de alguém parado, vem daquela expressão, aquela expressão se conecta, vai ficar parado aí feito um 2 de paus? Sim, mas no caso de vocês é diferente. Tarô não é decorar significado de carta, tarô é simbologia. Então, é como se vocês entendessem aqui qual era esse apego, o que estava limitando através desse ponto de vista. E aí vocês começam a analisar de forma mais racional e conectada, porque tem o 6 de copas aqui, quais serão os próximos passos que vocês vão dar para voltarem a crescer, para vocês acessarem o 3 de paus. Então, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que vem uma superação, porque vocês entendem a perspectiva que precisa mudar, vocês se abrem, conforme vocês se abrem, vocês conseguem entender, ponderar, analisar, e aí a partir dessa análise vocês terminam setembro assim, olhando para o horizonte e enxergando o sol nascendo lá no final e dizendo, eu já sei, eu já entendi qual é esse caminho conectado que a Michelle falou, lá do Bússola de Luz. Eu senti aqui, eu me reconectei, eu voltei a sonhar, e eu tô com vontade de fazer acontecer. Só que antes de sair fazendo acontecer, como um bom taurino, eu vou ponderar. Olha que incrível! É superação, é reabertura, é 9 de copas voltando aqui para a vida de vocês, é o taurino voltando a sonhar. É isso que eu tenho para você de touro. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, o YouTube entende que essa mensagem vale a pena e recomenda para outras pessoas. Se você não é inscrito, já se inscreve para a gente não se perder de vista. Eu deixo na descrição todo o cronograma de leitura, quais são os oráculos que eu uso. E eu quero te convidar a fazer parte aqui do Bússola de Luz, que é esse canal de autoconhecimento e transformação. Eu sempre vou trazer clareza e direção, não só leituras, para você ficar passando o seu tempo vendo um monte de informações, mas o que fazer com todas essas informações? Acho que é o mais importante e é o meu grande propósito. Aquele cheiro, espero te encontrar na próxima leitura.